Agora estamos em rede porque nós vamos falar sobre os seus direitos. E para isso, eu convidei aqui o pastor José Júnior, nosso gerente de comunicação da instituição da Igreja Cristã Maranata, onde nós vamos falar sobre o direito previdenciário. Mais especificamente hoje, nós vamos falar sobre o INSS. Pastor José Júnior, Pai do Senhor Jesus, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jorge, bom dia para você que nos escuta, para você que nos assiste. A rádio, aliás, a rádio, a TV Manaim tem essa característica, né, que ela traz dentro da identidade da Igreja Cristã Maranata, do cuidado sobre aspectos sociais, que dizem respeito ao cotidiano, além, obviamente, daquilo que é nosso maior valor e nossa maior riqueza, nosso maior bem, que é o lado espiritual, que é aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, mas também daquilo que diz respeito a você como cidadão, você como membro da igreja, o nosso cuidado, a nossa preocupação. E por isso que nós hoje vamos fazer essa abordagem, Jorge, sobre a questão do INSS. E é muito interessante, tá? Pode ser que você que está nos assistindo agora, eventualmente, não esteja enquadrado dentro dos assuntos que vamos trabalhar aqui, mas certamente você tem alguém da família que está e que você pode, ao ouvir, né, e compartilhar, a gente, como o Jorge falou, nós estamos em rede, você pode compartilhar com outras pessoas que precisam, você tem alguém que você mesmo é quem cuida, um idoso na sua casa, enfim, que você vai poder ajudar. É verdade. E antes de apresentar aqui o especialista na área, nós estamos aqui com um advogado e o nome dele é João Eugênio. Ele estará aqui trazendo mais essas informações com detalhes para você. Você vai ter toda a liberdade para fazer alguma pergunta, tirar a sua dúvida. Então você já vai poder entrar seguindo a gente no Instagram, na Rádio Manaim. E é claro, as perguntas pelo nosso site, pelo Facebook. No site, radiomanaim.com.br, radiomanaim.com.br, clica no link Interatividade. Clicou no link, vai aparecer participação ao vivo e ali você vai poder fazer a sua pergunta ou tirar alguma dúvida sobre o INSS. E assim nós vamos conversando aqui, trazendo essas informações para você, tirando qualquer tipo de dúvidas. Combinado? Então, entra no nosso site ou entra pelo Facebook e faça aí a sua pergunta e segue a gente também no Instagram. Josias. Vamos lá. Recebemos aqui como nosso convidado hoje, Dr. João Eugênio Modenese, que é especialista em direito previdenciário. Doutor João, você pode se apresentar, por gentileza? Bom dia, pastor. Bom dia, telespectadores. Bom, me chamo João Modenese, sou advogado, sou aqui de Vitória e milito nessa área do direito previdenciário com muito gosto, com muito amor, desde 2009. A gente vem nessa caminhada aí. Que coisa boa, né? É uma área muito interessante e que a gente se apega a ela na medida em que a gente começa a perceber que está chegando a hora da gente precisar, né? Sobretudo por conta de uma necessidade especial, qualquer, algo imprevisto que aconteça na vida ou da própria idade. Nós temos uma realidade no Brasil de uma expectativa de vida cada vez maior, né? Em termos de idade, e obviamente que o INSS está absolutamente integrado a essa realidade, aposentadoria, enfim, tudo isso que diz respeito. Mas nós conversávamos um pouco antes de entrarmos no ar, doutor João, e você comentava sobre aquilo que eu chamo de uma situação geral do INSS e de alguma situação específica que cada pessoa possa ter. Fala para nós um pouco mais sobre isso, sobre aquela realidade sua, inclusive, de experiências vividas, né, de situações que, de repente, podem ser melhor resolvidas ou resolvidas se a abordagem for a mais adequada. Perfeito, vamos lá. Antes da gente entrar nesse ponto especificamente, seria interessante apontar que nos últimos 20 anos houveram 6 grandes reformas no sistema previdenciário. A nossa última grande reforma foi em 2019 e ela, como principal novidade, ela trouxe a idade mínima. Uhum. Né? Para o homem ficou 65 anos, para a mulher 62 e veio subindo de 2009 para frente gradativamente. E, enfim, e isso acabou tornando o sistema previdenciário brasileiro algo muito complexo.
E aí, quando nos deparamos com a falta de estrutura do INSS, a gente vê que os julgamentos, ou na verdade, que a documentação previdenciária que o INSS usa e a forma como ele entende os direitos previdenciários são diferentes do que a justiça entende. E nessa forma dele compreender o direito, ele é muito restritivo, ou seja, se a pessoa analisar detidamente o processo previdenciário dela, e principalmente aqui na nossa região, onde a gente tem grandes empresas que tem a questão da insalubridade, da periculosidade, se a gente fizer essa análise do processo, você vai identificar em grande parte das concessões erros. E o que significa o erro? Significa numa renda menor para o segurado, né? Então, assim, o que acabou acontecendo é que a Previdência se tornou um assunto complexo e que muitas vezes ali, se você for apenas acreditando no que o INSS está disposto a lhe entregar, você está abrindo mão de algo que você tenha direito. De uma série de eventuais situações de direito, né, que a pessoa tem, mas que nesse caso havia para ter acesso a esse direito necessariamente judicial ou administrativo? Não, então, tudo começa com um processo administrativo. Você tem que ir ao INSS e fazer o seu requerimento. E o que a gente tem visto na prática é que, além da demora nos julgamentos, o INSS ele não entende como não entende pela concessão de diversos direitos das pessoas. Principalmente, vamos dizer assim, o que a maior parte das vezes a gente vê é a questão da insalubridade, certo? Mas o que também é uma coisa que a gente observa bastante, que a própria documentação do INSS está errada. Principalmente por quê? Porque quem está se aposentando hoje, quem está requerendo a sua aposentadoria, ou que requereu nos últimos 10 anos, que é o tempo que você pode questionar, né, a sua aposentadoria, ela passou por uma etapa em que o INSS sofreu a digitalização. Então, a documentação dessas pessoas era física, sim, extremamente falho o controle, e ela foi digitalizada, e com base nesse processo digital, nesse documento que chama CNIS, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais, que o INSS olha e concede a sua aposentadoria. Se você, assim, grande parte dos processos que nós pegamos, você vai olhar o CNIS, tem alguma divergência, a pessoa às vezes trabalhou, não tem anotação lá, às vezes ela tem 2 números de inscrição de trabalhador, e aí tem uma ficha que está perdida, e no final do dia isso representa a concessão de um benefício a menor para o segurado, né? Que aí, você somando com o sistema de correção no ano a ano desse benefício, isso lá na frente vai gerar uma consequência enorme na vida da pessoa. Então, de maneira geral, o que nós podemos perceber nessa sua fala é que existe sim, e é importante você que está ouvindo, está assistindo agora, de que é possível que você aposentado, você que está num processo de aposentadoria, é possível que haja sim uma divergência entre aquilo que o INSS está em processo de concessão para você, de te fornecer, ou seja, de resultados e tudo mais, há uma divergência entre isso e o que de fato você tem direito, e para isso o ideal seria procurar um advogado tributarista. Então, direito previdenciário, no caso, especialista. Um advogado que entenda principalmente de cálculo previdenciário. Pois não. Né? Mas o próprio telespectador, ele também pode ficar atento às informações que estão ali no processo, ver se todos os tempos que estão ali, estão batendo no processo previdenciário, estão batendo com a carteira de trabalho, se não está pulando nenhum mês, se tem alguma pendência no CNIS. A Previdência, por mais que ela tenha endurecido as regras nos últimos anos, ela também tem tornado a regra mais fácil de compreender. Sim. Né? Hoje, a regra que vai vigir a partir daqui para frente, né, ou dessa grande reforma de 2019, é uma regra que a maioria das aposentadorias serão por idade. E aí a pessoa completou os 20 anos de contribuição dela, no caso do homem, né? Sim. Ela vai ter direito a 60% do salário de contribuição dela.
E a cada ano que ela contribuir a mais, ela vai ter direito a mais 2% desse salário. Então, assim, simplifica bastante o cálculo. E no final, assim, da história é importante analisar. Ficou em dúvida? Recorrer realmente a um profissional que possa lhe dar esse auxílio. E aí, retornando à pergunta anterior, não necessariamente a gente começa nunca a gente começa pela justiça, na verdade. A gente sempre começa pelo processo administrativo. É importante que esse processo seja instruído com a maior quantidade de documentos possíveis, porque é com base nela que ali vai ser julgado o seu direito. Como eu disse, a documentação que o INSS tem daquele período, principalmente as contribuições ali entre 82, 80, aos anos 90, né? As informações são muito frágeis, então é importante ter a carteira de trabalho, se apresentar, fazer um processo encorpado para que quem vá analisar ele tenha certeza do que está fazendo, né? E se não acontecer, se sentiu lesado ou se não conseguiu o acesso ao benefício, aí sim a via judicial, né? Os processos são na Justiça Federal, e é o outro ponto da conversa. A Justiça tem um outro olhar sobre o direito previdenciário, um olhar mais voltado para a lei. E aí é que as coisas divergem em termos de resultado. No processo administrativo, você consegue um resultado limitado, e quando você vai à Justiça, você acaba conseguindo corrigir essas, vamos chamar assim, imperfeições do processo administrativo. Muito bom. Bom, falar de INSS, né, eu acho que talvez não haja nenhum brasileiro que não tenha sido informado, tenha tido acesso à informação de que o INSS vive, né, há uma situação atual do INSS onde foram levantados e apresentados, veio a público questões de ações ou de medidas que foram adotadas dentro do âmbito do INSS que lesaram muitos brasileiros, né? Muitos idosos, muitos aposentados e tudo mais foram atingidos por essa situação que veio a público na mídia do Brasil inteiro, que está acontecendo agora. A primeira pergunta que eu te faço é o que de fato aconteceu? Bom, lamentável a situação, né? Isso aí é mais um demonstrativo da fragilidade da estrutura previdenciária que nós temos, né? Isso aí se reflete no processo administrativo, na falta de estrutura nas agências, na falta de pessoal e, enfim, de uma forma surpreendente, uma quadrilha, né, se envolveu ali, né, no sistema de gestão dos benefícios previdenciários e conseguiu montar uma estrutura que criava associações fictícias das pessoas a entidades associativas até de cunho duvidoso, assim, de grande parte de cunho duvidoso, misturava plano de saúde com assistência jurídica, com desconto em academia, enfim, é uma coisa um pouco até sem pé e sem cabeça. E em um momento eles se sentiram confortáveis para pegar o nome das pessoas que não queriam a associação e forjar a documentação e colocar a ficha dela no sistema e passar a gerar desconto. Como o contra-cheque hoje ele não chega mais na casa das pessoas, ele é obtido pelo portal Meu INSS, muitas das pessoas não averiguaram ou não conseguiram identificar esses descontos. E aí, quando o negócio tomou uma proporção enorme, foi deflagrado uma operação policial para suspender, primeiro, cortar os efeitos desse golpe, né? E depois ir atrás dos culpados. Agora, o número de pessoas lesadas é enorme, assim, fala-se de 6 milhões de pessoas, enfim, é um prejuízo gigantesco. Deixa eu te pedir, e você confirma ou corrige, né, numa linguagem bem simples para quem está nos assistindo, significa que uma pessoa, um idoso, um aposentado, e a gente fala idoso porque normalmente as aposentadorias elas são afeitas a pessoas idosas que trabalharam a vida inteira e tal. Mas você também pode ter aposentadorias por outros motivos, que não por idade, né? Uma determinada situação
de incapacidade de trabalho, enfim, né, que alguém pode estar aposentado por outros motivos. Mas, quer dizer, uma pessoa que ela teve foi tomada sem a anuência dela, sem ela concordar, alguém tomou a decisão de fazer uma intervenção na receita dela, como uma associação, por exemplo, né, que você falou, fictícias, essas associações, e que a partir daí começou a se tirar do pagamento mensal que essa pessoa recebe valores sem que ela tivesse autorizado. Foi isso? Exatamente isso. Pronto. Exatamente. Esse sistema, na verdade, eles forjaram, foi uma quadrilha que se implantou dentro do INSS mesmo, e eles forjavam até a assinatura das pessoas. Então, existem essas fichas fundamentando que a pessoa se associou. Mas, muitas das vezes, assim, extremamente frágil a documentação, e passou pelo INSS e ele deixou o negócio acontecer. Meu Deus do céu. Terrível, né, Jorge? É terrível. E só lembrando mais uma vez, você tá acompanhando aqui pelas nossas mídias, nós estamos conversando aqui com o doutor o João Eugênio Modenese, que está falando sobre a Previdência, está falando sobre o INSS e por essa fraude que está acontecendo, essa fraude que aconteceu, que está acontecendo. No meio dessa fraude, como é que essas pessoas vão poder retornar, ter o estorno ali das suas contas, os alvos de fraude, não é isso, Jorge? Antes dessa pergunta, que é uma pergunta importante, eu Sim. vou pedir que depois você faça. Existe uma que eu queria fazer aqui, porque por conta da sequência, Claro. como é que a pessoa pode identificar, antes da gente saber o que fazer, mas como que a pessoa pode identificar se ela foi lesada ou não por essa ação? Tá, vamos lá. Hoje, primeiramente, é importantíssimo que o segurado ou o cidadão tenha a senha .gov dele. Quando ele acessa essa plataforma, ele vai ter acesso a diversos setores, com a Receita Federal. Ali centraliza tudo e tem muita coisa interessante, né? Mas, enfim, quando a gente fala de INSS, tem o Meu INSS, que é um portal que, inclusive, tem aplicativo para iOS E Android. E com esse aplicativo a pessoa faz o acesso com a senha .gov dela e consegue conferir os contra-cheques. Consegue conferir o contra-cheque pelo menos dos últimos 5 anos. Essa fraude, ela se concentra, essa específica, ela se concentra no período de final de 2023 a início de 25. Tá? Então eu acho que vou fazer um cheque, vai em cima desse período principalmente. Certo. E, enfim, existem também, o que a gente tem observado também é que as pessoas, quando vão olhar os contra-cheques agora, estão descobrindo outros descontos, que é a história de margem, não é de associação esse problema é uma questão com os bancos, que também vamos dizer assim, é um outro ponto bastante questionável, e que as pessoas estão vendo que também era uma quantia interessante, sabe? Mas espero que a gente consiga ganhar corpo com essa observação e também investigar essa metodologia de desconto de margem que eles fixam nos contra-cheques dos aposentados. Opa, isso é um furo da Rádio Manaim, hein? É verdade, tá vendo aí? Então, veja bem, você que nos assiste, você que nos ouve, você é aposentado, né? O doutor João, ele usou uma expressão aqui que, eventualmente, principalmente para esse público, não é uma expressão muito conhecida, não é corriqueira, né, que é o gov.br. Então, obviamente que nós estamos vivendo num mundo digital, né, onde muitas coisas, muitas práticas corretas, né, necessárias, elas dependem da questão do acesso ao mundo digital. Veja que o Dr. João ele disse o seguinte, qual foi o primeiro grande problema? É que ninguém está recebendo mais contra-cheque em casa de papel. Hoje tudo é digital, tudo é online. Então, eventualmente, as pessoas idosas, principalmente, ou aquelas que têm alguma necessidade especial e que são aposentadas, mal têm a condição, ou mal tinham a condição de fazer um acompanhamento no seu contra-cheque físico, quanto mais digital. Então, a primeira coisa que é uma sugestão nossa aqui, e o Dr. João pode
comentar sobre isso, é você ter alguém da mais absoluta confiança, que entenda como é que você entra, acessa o GovBR, faz a sua senha no GovBR, guarde essa senha com segurança, entendeu? No GovBR, porque através desse sistema, hoje, muita coisa que antes demandava a sua ida, por exemplo, fisicamente a um determinado ambiente, você pode fazer de casa, através de aplicativos e com a senha do gov.br. Mas você precisa saber como é que isso funciona, você precisa entender disso, entender isso, não entender disso, mas entender isso e ter alguém, eventualmente, que seja da sua mais absoluta confiança, que te ensine, que você faça e você guarda a senha para você, né, para que você tenha acesso sempre que necessário e assim você consegue fazer esse levantamento dos seus contra-cheques pelo sistema do meu INSS, por exemplo, que é uma das formas, né? Que é um caminho. É isso mesmo, doutor João? Realmente, pastor. O .gov, o nosso sistema .gov, ele é uma ferramenta de vanguarda. Nós, aqui no Brasil, nesse ponto, também estamos de parabéns, porque é uma ferramenta que está muito à frente de países avançados. E, enfim, no .gov você consegue ter acesso ao SUS, você consegue ter acesso à carteira de habilitação, a título de eleitor, a certificado de reservista, tudo ali centralizado numa plataforma, consegue assinar documento de uma forma que hoje eu até prefiro em detrimento da assinatura física, porque tem uma certificação digital, e enfim. Na parte previdenciária, na plataforma, lá no meu INSS, você consegue, inclusive, travar empréstimo. Você consegue fazer um bloqueio de empréstimo no seu benefício. E aí, então, ali você já fecha uma grande porta de uma possível fraude, porque vai ter essa trava. E, assim, fora os alertas com relação ao cuidado que tem que se ter com essa senha, porque ela realmente se torna cada vez uma senha mais importante, né? Existe a opção de você colocar uma autenticação de 2 fases. E aí isso traz mais uma segurança, porque toda e qualquer operação, inclusive o acesso, ele vai ser validado via SMS. Eles vão te mandar um SMS, daí você vai na plataforma e faz a confirmação. É bacana utilizar. Obviamente que a grande preocupação é a facilidade ou dificuldade que os idosos têm de lidar com essas ferramentas que passam a ser do dia a dia, a gente acostuma com isso, né? Mas isso aí é que é talvez o grande desafio. O meu INSS, ele tem algum sistema de push que caso que você possa autorizar e caso aconteça qualquer movimentação, qualquer novidade, vamos assim dizer, usar essa expressão, dentro da sua conta, ele avisa? Então, tá legal, serviria como uma sugestão, né? O INSS poderia até mandar um e-mail todo mês com o contra-cheque para o segurado, já que ele tem o e-mail das pessoas. Mas, enfim, é só no processo administrativo que a gente vê esse push funcionando. Sim. Na prática. Agora, depois dessa situação toda, desse escândalo que está envolvendo o INSS, eles fizeram algumas alterações. Principalmente relacionadas à questão de empréstimo, que era outro ponto muito frágil, que gerava muito debate judicial mesmo. A gente já pegou inúmeros casos de pessoas que tinham empréstimos que elas não reconheciam. Tinha casos até bastante tristes que, ao investigar detidamente, se identificava que era uma pessoa de confiança. Por isso, a necessidade de ter bastante cuidado com essa senha, né? E enfim, o caminho sempre desse de buscar pelo aplicativo todas as informações. Muito bem. Jorge, a pergunta que você fez, você pode, por gentileza? Claro. Vamos fazer aqui a pergunta. Essa pergunta é muito importante. Então, doutor João, essas pessoas que tiveram, digamos assim, esse prejuízo, né? Tá passando por esse prejuízo momentâneo. E como é que elas vão fazer para receber aquilo que foi extraviado das contas? Tem jeito, não tem solução? Tem solução? O que elas podem fazer? Então, receber das associações que furtaram essas pessoas vai ser muito difícil.
Na prática, a gente sabe como é que as coisas funcionam. O governo está em cima, a polícia, né, na verdade, está em cima de recuperar a parte do que foi desviado, mas isso já se perdeu. Também até fazer isso virar dinheiro depois de um processo judicial, isso demora tempo e perde valor, né? Mas as pessoas que identificarem o desconto indevido, elas devem abrir um processo administrativo lá pelo próprio Meu INSS. Tem a função lá, abrir processo, e já tem até a abinha, desconto indevido, associação, e aí clicar ali e montar o processo, o pedido. O próprio INSS está dando um passo a passo e aguardar. A gente assim, tem visto que o governo está dizendo que vai pagar. O volume financeiro é gigantesco. A gente está falando daí da casa de 5 bilhões e meio de reais, né? Então, 5 bilhões. Bilhões. Então, assim, não se tira essa quantidade de uma hora para outra dessa quantidade de dinheiro, né? Enfim, a gente não viu ninguém receber de volta do governo ainda, mas a gente tem ouvido muito a questão de que eles vão pagar e depois vão correr atrás de quem lesou. Primeiro, o importante primeiro é a sangria, né? É estancar. É você estancar a sangria. Com certeza. Pelo menos no primeiro momento você já deixa de ter aquele recurso retirado da sua conta. Isso já ajuda, né, até que se alcance e conquiste aí a restituição, que é o que se espera, né? Sim. Eu tenho uma pergunta ainda, doutor João. Em caso de pessoas já falecidas, os herdeiros, eles podem ter acesso e eles podem eventualmente pleitear também essa restituição? Então, é uma situação bastante complexa essa, porque na prática, para ela fazer a averiguação, ela teria que ir no Meu INSS com a senha .gov do falecido. E aí, para fazer a senha .gov do falecido, você tem que ir à Receita Federal, se cadastrar ou cadastrar o representante do inventário, do espólio, né, na Receita Federal para gerar essa senha e, enfim, daí dá andamento. Mas se tiver dúvida, a minha sugestão é procurar uma agência do INSS com a documentação. Tem que ser o titular do direito ou o representante do espólio, né? Certo. E pleitear essa documentação para buscar e fazer o processo, porque se tiver acesso à plataforma Meu INSS, você consegue fazer o processo administrativo. Agora a questão maior é ter acesso ao Meu INSS. Ao Meu INSS. Muito bem. E estão chegando as perguntas aqui, pastor Josias, doutor João. Doutor João, tem perguntas aqui. A Silvana Stork, ela faz um comentário muito interessante. Ela é de Itaparica, Joque de Itaparica, Vila Velha. Silvana, Silvana, seja bem-vinda. Olha só, eu sempre confiro o meu extrato bancário junto ao INSS para aquilo que foi retirado, o dinheiro do meu pagamento. Inclusive, eu fui no Procon e, graças a Deus, o meu dinheiro foi devolvido em dobro. E pedi meu filho que bloqueasse qualquer tipo de empréstimo no meu pagamento. Ela teve esse problema, mas ela sempre confere direitinho, ela acompanha tudo certo, vai sempre conferindo o extrato bancário e, inclusive, ela conseguiu ali a devolução. A Maria Cristina de Salvador, Bahia, um abraço ao nosso povo da Bahia. Olha só, doutor, aposentei há 4 anos. Há 4 anos já aposentei, mas eu continuo trabalhando e de carteira assinada. E veja, está sempre descontando o INSS todo mês. Poderei futuramente pedir revisão deste valor que recebo hoje de aposentadoria? Eu posso pedir revisão? Então, vamos só no primeiro comentário, né, que é bem interessante como que a disciplina gera resultado. Aí, a Silvana aqui de Vila Velha. Da Silvana, exatamente. Ela olhou, ela deve ter identificado esse problema um tempo atrás, onde as associações tinham liquidez para fazer frente ao volume de recurso que elas estavam captando na outra ponta, aí ia enxugando um gelo ali, né? Então ela conseguiu resolver o problema dela e enfim. Agora, com relação à pergunta a Maria Cristina de Salvador, Bahia. Aposentei há 4 anos, mas continuo a trabalhar. Estou trabalhando agora de carteira assinada e desconto o INSS todo mês. Futuramente, posso fazer uma revisão do que recebo já hoje na minha aposentadoria? Então, não pode. Isso foi um tema julgado pelo STF em 2017, salvo engano, e a gente chamava de desaposentação, né? Olha a realidade do segurado nesse caso. Ela está aposentada
E aí, possivelmente, para não perder renda, ela segue trabalhando. Então, vamos dizer que ela tem 2 fontes de renda, né? E aí ela segue contribuindo para o INSS. Todo mês ela vai lá, paga uma parte, o empregador dela paga outra parte. Se ela, no caminho do trabalho, sofrer um acidente, quebrar uma perna, ela vai bater na porta do INSS e fala: INSS, olha, eu vivo com 2 rendas aqui, vamos lá, 10 mil reais. Agora eu quebrei a perna, tô só com os 4 que você me paga. Me paga meu benefício, meu auxílio incapacidade temporária. O INSS vai falar assim: não, você já está aposentada, você só tem direito a um benefício. Mas olha, INSS, eu tô te pagando igual se eu não tivesse aposentado. Não, mas é a regra. E essa regra, inclusive, vale para depois querer revisar o benefício dela. O STF entendeu que, mesmo contribuindo e mudando a planilha atuarial, que é a forma com que são calculados os benefícios previdenciários, ela não teria direito a um novo benefício, ou um benefício melhor. Né? Olha que interessante aqui, a Ana Paula, da região Magalhães Baços, no Rio de Janeiro. Um abraço ao nosso povo aí do Rio de Janeiro. Doutor, Ana Paula, iniciei o meu período de trabalho laboral num cargo comissionado na Secretaria do Estado de Saúde em 1997. Mas, em 2007, passei para o regime CLT, o qual estou até hoje. Os períodos trabalhados como cargo comissionado não entrou no INSS. Eu queria uma orientação, pois recolhi para o Rio Previdências, mas esse não repassou para o INSS. Então, é um típico caso que o INSS, no processo administrativo, são remotas as chances dele reconhecer esse direito. Mas, no processo judicial, é outra história, né? A minha primeira sugestão é ir ao instituto onde ela prestou o serviço, né? E requerer documentação. E não a documentação previdenciária em si, mas certidões dizendo que de tempo de trabalho, de que onde trabalhava, de repente ela trabalhava exposta a algum agente insalubre aí, né? Por ser da área de saúde. E, enfim, com base nessas certidões, ela vai ter acesso ao direito previdenciário dela. Porque quem não contribuiu, esse é um problema entre o INSS e a fundação lá para quem ela prestou trabalho. Se ela prestou trabalho, ela tem direito ao computo daquele tempo de serviço como contribuição, obviamente que nos menores patamares, no salário mínimo. Edilane Pires, de Formiga, Minas Gerais. A minha irmã tem 52 anos. Ela recebe pensão pelo marido. O marido faleceu, ela é viúva. Mas agora ela está com um problema, está com uma doença, fibromialgia. E ela sempre contribui. Ela tem direito para se afastar ou até mesmo da aposentadoria devido a esse problema? Então, tudo depende do grau da doença, né? Ela, tendo um agravamento, certamente ela tem direito a um benefício. Ela segue trabalhando? Ela trabalha ou ela só contribuiu? Fiquei só na dúvida disso. Vou ver aqui. A irmã dela, né, que tem 52 anos, recebe pensão do marido, que faleceu, é uma viúva. Mas agora está com fibromialgia e ela sempre contribui. Está sempre contribuindo no INSS. Ela tem direito de se afastar ou direito a uma aposentadoria? Certo. Bom, se ela contribui, ela deve estar provavelmente trabalha, que ela está fazendo direito, né? De se afastar, né? Então, porque tem muita gente que contribui como do lar ou como facultativo, mas enfim, vamos presumir que ela trabalhe. Se essa doença está fazendo com que ela se afaste do trabalho ou que ela tenha prejudicado a sua força de trabalho, ela pode requerer ao INSS, num primeiro momento, eventualmente, um benefício por incapacidade temporária, e que, dependendo do nível realmente da lesão, ele pode evoluir para uma incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Isso mesmo já recebendo a pensão do marido. Mesmo já recebendo a pensão do marido. A Ariana, de Maceió, Alagoas, não contribuo para o INSS, mas eu sou monocular, ela tem uma visão, e eu tenho direito a algum benefício? Ariana, de Maceió, Alagoas. Então, existe... Ela falou que não contribui com o INSS. Certo. Nossa primeira orientação é assim, por mais que a gente tenha problema com o INSS, que o INSS seja difícil, que seja jogo duro fazer o processo administrativo, que
enfim, as coisas acontecem. O INSS, a Previdência Social, continua sendo o seguro mais completo que existe no mercado. Ele é caro, ninguém gosta de contribuir, mas só ele garante você na doença, na perda da sua capacidade laboral. Então, assim, não tem no banco, enfim, nas plataformas digitais, não existe nada que se compare ao INSS em termos de assistência, tá? No caso da telespectadora, ela possivelmente, existe um benefício chamado benefício assistencial, que é o PBC, o LOAS, né? E ela, para ter acesso a esse benefício, ela tem que estar numa situação de miserabilidade elevada, onde se presume que a renda per capita, ou seja, dentro daquele ambiente domiciliar que ela reside, tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, dentro daquela casa, não pode se ter ninguém se dividir o que todo mundo ganha pelos moradores, tem que ser inferior a 1/4, que dá R$375. Então é uma situação muito difícil. Muito extrema, né? É muito extrema. Estamos chegando quase ao final aqui da nossa conversa, esse bate-papo maravilhoso, tirando todas as dúvidas sobre o direito previdenciário, falando sobre o INSS, aposentadoria, e estamos aqui com o doutor João Eugênio Modenese, e especialista aqui nesse assunto. Outra pergunta que chegou aqui pra gente é da Suzana, de Recife, Pernambuco. Gostaria de saber, doutor, eu sendo baixa renda, eu vou ter alguma dificuldade para eu poder me aposentar? Sou daqui de Recife, Pernambuco. Então, a Previdência Social, o INSS, na hora de fazer uma concessão, ele vai sempre observar 2 elementos. Um é o tempo de contribuição, certo? E o valor que você contribuiu. Então, você atingindo o tempo de contribuição, você passa a ter direito a um benefício previdenciário. E aí você passa à segunda pergunta: de quanto é o meu benefício previdenciário? E aí, esse benefício ele vai ser calculado com base em tudo aquilo que você contribuiu durante a sua vida laboral. Observado, obviamente, o valor de um salário mínimo. Uhum. A Débora de Brasília. Não para de chegar perguntas aqui, pastor Josias. São muitas perguntas chegando. Manda ver. O povo aguçou mesmo, tá aguçado aqui para fazer as perguntas aqui. O povo tá motivado. Então vamos lá. Débora de Brasília. Minha mãe é pensionista, vou falar devagar aqui que é muito interessante. Minha mãe é pensionista do INSS do meu pai. Ela tem direito à aposentadoria? Ela tem direito à aposentadoria. Existem algumas regras de transição que levam em consideração data de casamento, enfim. O ideal realmente é olhar cravado se tem na aposentadoria que ela vai ter, se tem algum corte. Ou se ela vai ter que optar por ou vai ter um limite. Hoje existe um cálculo para fazer isso, então tem que olhar a situação concreta, tá? Bom, essas foram as perguntas. Tem mais alguma pergunta, pastor Josias? Não, eu estou satisfeito. Eu também estou satisfeito aqui com algumas perguntas. Conversamos aqui com uma conversa maravilhosa, tirando muitas dúvidas aqui, o doutor João Eugênio Modenese. Ele é especialista em direito previdenciário e ele está nos dando assim, essa alegria, né? Nos concedendo essa entrevista. Você que nos acompanha no Brasil, você que está conosco no exterior pelas nossas multiplataformas. Doutor, muito obrigado pela sua vinda. Quer deixar o Instagram, deixar o contato? O pessoal vai no Instagram, faz alguma pergunta também, o contato, fica à vontade. Legal, vou passar o nosso Insta, que é @pintoemodenese, Modenese com SI, .com, né? Pinto e Modenese só, na verdade. Isso, @Pinto e Modenese, isso. Exatamente isso. Pode repetir. @Pinto e Modenese com SI. Tudo só junto. Isso. Segue aí no Instagram e faz aí alguma pergunta, alguma dúvida que ainda ficou, fica à vontade. Pastor José Júnior, obrigado pela sua vinda aqui. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço, Jorge. Estamos juntos aí. Vamos seguir com a pregação do Evangelho Eterno. É verdade. Doutor João, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e o seu trabalho. Amém. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.